Olá a todos e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de comentar sobre a necessidade da gente aprender não apenas trabalhar sob pressão e não apenas viver algumas situações em momentos de pressão, de tensão, sabe, de nervosismo, de estresse, adrenalina, mas como é necessário isso acontecer. Por quê? Imagina que, tipo assim, você nunca foi exposto a uma situação de nervoso, de estresse, de, de angústia, sabe, uma situação, quase que um choque, um trauma, alguma coisa assim, uma coisa forte, impactante. Quando isso acontece pela primeira vez, a gente trava, né? Eu não tô falando só de situações de perigo, alguma coisa assim. Eu falo situações em que exige da gente um controle emocional, físico, apesar do externo. Que nem exemplo é andar numa roda gigante, uma montanha russa. Você sabe que aquilo é um brinquedo, que é um parque de diversão, mas aquele momento, aquelas situações que o brinquedo te coloca te traz nervoso, emoções, né? Por causa é, do sistema de altura, velocidade, e você não vê tudo como é que funciona, então acaba te deixando nervoso ali e tal. E qual que é a sensação? Medo, frio na barriga, congela, não consegue ter reação. Isso é mais ou menos para todo mundo. Falar em público, a mesma coisa. Grava vídeo, mesma coisa. Os primeiros vídeos eu não sou o melhor, tô melhorando aos poucos. Consigo ver essa diferença. Espero que todo mundo consiga ver também. Ah, e quando acontece essas coisas pela primeira vez, tipo, você vai ter que falar em público agora, você vai ter que apresentar um trabalho, você vai ter que fazer algum. Cara, a primeira vez te congela, te trava. E por que eu tô falando que nós devemos aprender a viver nesses momentos? A gente tem que se colocar nessas situações. Por quê? Porque se tem um perigo maior, tipo, pode ser uma besteira você andar num brinquedo num parque de diversão. É uma besteira, sinceramente. É uma diversão, distração. Mas falar em público não é. Falar em público às vezes é necessário. Você se expor, você contar a sua história, colocar o seu ponto de vista. Ou em uma discussão, se você numa discussão você trava ou você fica conflituoso entre seus sentimentos, então você perdeu a discussão, porque você não vai conseguir argumentar, vai ficar taxado como o desequilibrado, alguma coisa assim. E o que que acontece? Se você se expõe a situações de pressão, você sai na frente de. Não sei exato se as pessoas costumam fazer isso, mas acredito que não. Principalmente hoje em dia que há muito sedentarismo, pessoas não querem fazer exercício físico, testosterona masculina tá lá embaixo, é, o culto, a preguiça tá no auge. Então, tipo assim, se você souber lidar em momentos de pressão, de tensão, se você souber se sair bem no meio de um conflito, você já tá na frente da maioria das pessoas. Já parou pra pensar nisso? Se você tem esse equilíbrio emocional, como é que você faz isso? Como é que você aprende a fazer isso? Primeiro, toma a rédea da tua vida. Como assim? O principal cenário de pressão tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Qual que é o cenário de pressão? É que você imagina que os desafios que vão vir vão ser sempre maiores do que os que você já viveu. E às vezes não. Você apresentar o que você já faz, o seu trabalho, deveria ser algo normal, deveria ser algo simples, deveria ser algo corriqueiro, porque você já faz isso. Ah,
Então se coloque na posição de, tipo assim, eu sei o que eu faço. O que que eu faço? Treine isso de frente com o espelho, ou em reunião familiares, ou na própria empresa, quando tiver um pessoal ali, uma oportunidade de fala, se põe a falar. Poxa, mas primeira vez, que eu falo? Não, dá sua opinião, dá sua opinião. Se coloca ali, mostra que você tá ali. Mostra que você tem uma opinião e expressa ela, tenta mostrar ela. Ah, mas eu vou ficar com vergonha, com medo. Essa situação é necessária. Por quê? Porque imaginou que nessa primeira situação que você está se colocando é uma fala, é uma conversa. Numa segunda situação pode ser uma cobrança. Numa terceira situação pode ser uma discussão. E numa quarta situação pode ser que seja uma discussão que você precisa iniciar ela. Cada uma dessas daí exige um grau de equilíbrio emocional gigantesco. Então, se você treina isso, e não só em situações de fala, mas em várias áreas, tipo, você vai numa montanha russa e ficou com medo. Vai duas, vai três, vai quatro. E eu sei que da primeira vez vai ser impossível, mas das outras vezes que você for nesses tipos de brinquedo, tente tente desviar o seu pensamento. Tente fazer exercícios de respiração. Tente é, fazer contas de matemática. Tente pensar em, em alguma sequência lógica de alguma coisa. Tente resolver algum problema, pensar em qualquer coisa. Tente sair dali. Você tá ali, você tá sentindo ali no seu corpo a adrenalina. Como você já foi mais de uma vez, você já tem uma memória do que está acontecendo. Então você coloca a resolver outros problemas externos àquilo. Porque isso é um treinamento. Porque quando chegar no momento de pressão, não importa o externo. Entendeu? Não vai importar o que está acontecendo externamente. O seu cérebro vai estar acostumado a resolver o problema de duas formas. Uma, o que você controla e o que você não controla. O que você controla é o teu corpo. O que você não controla é a situação, o estresse, o ambiente. Ah, mas aí libera muita adrenalina. Eu fico... Isso nas primeiras vezes. Nas primeiras vezes. A, a, a intenção é criar um estímulo em que você, toda vez que é exposto a um sistema de pressão, você vai ser quem resolva isso. Você vai tomar atitude para resolver isso. Como assim tomar atitude para resolver? Porque você vai ter equilíbrio emocional. Ah, mas eu fico nervoso. Vai continuar ficando nervoso. Mas o teu cérebro vai ter gatilhos de que, mesmo estando no momento de pressão, você tem uma outra válvula que consegue funcionar ao mesmo tempo. Não é que se eu tenho pressão eu travo, não. Se eu tenho pressão, eu vou lidar com a pressão e vou fazer o que eu tenho que fazer. Entende que a situação de pressão não pode mudar o fato de que você tem que resolver a situação. Então, o exemplo da fala em público, a situação de pressão, de que você tem que falar ali, é uma pressão? É uma pressão. Todo mundo entende isso. Todo mundo que está ali te vendo entende que ali é um momento em que você está exposto a um estresse de ter que falar e você vai estar envolvido com adrenalina. Você não é um orador profissional, pelo menos não nas primeiras vezes. E quando isso acontece, o seu corpo, se você treina ele, beleza, eu estou no momento de tensão, mas eu tenho que falar isso. Use a respiração, use essa forma de, tipo, chega lá no palco, tem que falar com as pessoas, tem que passar uma mensagem, tem que passar o seu projeto. Antes de cumprimentar todo mundo, tente. É um exercício bobo, mas tente fazer algumas contas na sua cabeça. Que aí você tira o foco do seu cérebro na adrenalina e lança para a resolução de problemas. E aquela situação é um problema. Você tem que passar uma mensagem. E você tem que resolver essa mensagem.
situação de discussão é a mesma coisa. Na adrenalina de um brinquedo de parque é a mesma coisa. Se você treina lutas, participe de pequenos eventos, de você se expor, sparring, treina com pessoas e leve esse treino a sério. Porque aí você desenvolve uma casca, tipo, de estar preparado para aquilo que você não tem controle na luta, entende? Você não tem controle do que o seu inimigo vai fazer. Mas se você treinou várias sequências, movimentos, esquivas, você vai estar preparado para aquilo. Você vai estar preparado, entende? Então, para todo mundo que tem uma responsabilidade, o fato de você saber se comportar em momentos de tensão, saber se pôr em momentos de tensão, saber entrar e sair de momentos de tensão é essencial. Se você tem o controle do seu emocional, não importa o que acontece no externo, não importa o que acontece ao redor, você tem o controle, você domina a situação. E coloque o teu espírito para ser esse espírito dominador, porque você tem que controlar a situação, não a situação te controlar. Então aprenda a lidar com situações de pressão. Muito obrigado a todos. Quero pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo vídeo.